O Sr. Alfredo era um pai de família dedicado. Ele e sua esposa, Dona Quitéria, viveram uma vida simples, mas cheia de amor e cuidado. Eles tinham um único filho, Miguel, que era a alegria de suas vidas. Miguel sempre fora um exemplo de filho, sempre respeitoso, estudioso e prestativo. Todos no bairro admiravam sua conduta e frequentemente diziam que ele seria um grande homem. "Cê viu, Alfredo? O nosso Miguel, sempre tão dedicado", dizia Dona Quitéria com um sorriso orgulhoso. "Ele nunca dá trabalho, é um menino de ouro." "É, Quitéria, o Miguel é mesmo um filho exemplar. A gente tem sorte de ter ele", respondia Alfredo, com um olhar de carinho. Miguel cresceu cercado pelo amor de seus pais e pela admiração da comunidade. Tudo parecia perfeito até que, um dia, Miguel conheceu Helena. Helena era uma mulher envolta em mistério. Desde o momento em que Miguel a apresentou aos seus pais, algo nela despertou desconfiança em Alfredo e Quitéria. Ela era bonita, mas havia algo em seus olhos, uma sombra que não passava despercebida. "Quem é essa moça, Miguel?", perguntou Dona Quitéria, tentando esconder sua apreensão. "É a Helena, mãe. Nós nos conhecemos na faculdade. Ela é incrível, inteligente e tem um coração enorme", respondeu Miguel, com os olhos brilhando de paixão. Dona Quitéria sorriu, mas no fundo do seu coração sentia uma inquietação. Alfredo também não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. "Helena, seja bem-vinda à nossa casa", disse Alfredo, tentando ser cordial. "Espero que você se sinta à vontade aqui." "Obrigada, Sr. Alfredo. É um prazer conhecê-los", respondeu Helena, com um sorriso que parecia encobrir algo mais profundo. Os dias passaram, e Miguel ficava cada vez mais envolvido com Helena. Eles passavam horas juntos, e a presença dela se tornava constante na vida da família. Mas Alfredo e Quitéria não podiam ignorar a sensação de que Helena escondia algum segredo terrível. Uma noite, enquanto Miguel estava fora com Helena, Alfredo e Quitéria conversavam na sala. "Alfredo, eu não sei o que é, mas tem algo na Helena que me preocupa", disse Quitéria, olhando para o marido com um semblante sério. "Eu também sinto isso, Quitéria. Mas o Miguel está tão feliz. Eu não quero estragar isso para ele", respondeu Alfredo, preocupado. "Precisamos descobrir mais sobre ela. Talvez ela esteja em algum tipo de problema", sugeriu Quitéria. Os dias se transformaram em semanas, e Alfredo e Quitéria observaram atentamente cada movimento de Helena. Ela era sempre gentil e educada, mas havia momentos em que sua expressão se fechava, como se estivesse escondendo um pesado fardo. Um dia, enquanto Alfredo trabalhava no jardim, ouviu uma conversa entre Miguel e Helena que o deixou ainda mais inquieto. "Helena, você sabe que pode confiar em mim, não é? Eu sinto que você está escondendo algo de mim", disse Miguel, com a voz cheia de preocupação. Eu confio em você, Miguel. Mas há coisas do meu passado que eu prefiro não falar", respondeu Helena, com a voz trêmula. "Sei que você tem seus segredos, mas eu quero ajudar você, Helena. Nós podemos enfrentar qualquer coisa juntos", insistiu Miguel. Helena apenas assentiu, sem dar mais detalhes. Alfredo ouviu tudo e seu coração apertou. Ele precisava saber mais sobre aquela mulher que estava tão próxima de seu filho. Naquela noite, Alfredo conversou com Quitéria sobre o que havia ouvido. "Quitéria, acho que a Helena tem um passado que ela não quer revelar. Miguel merece saber com quem está se envolvendo", disse Alfredo, preocupado. "Concordo, Alfredo. Mas como vamos descobrir a verdade?", perguntou Quitéria. Os dois decidiram investigar discretamente a vida de Helena. Começaram a observar seus movimentos, a fazer perguntas discretas para amigos em comum e a procurar por qualquer informação que pudesse esclarecer os mistérios ao redor dela. Uma tarde, Alfredo decidiu seguir Helena quando ela disse que iria resolver alguns assuntos pessoais.
Ele a viu entrar em uma casa antiga e mal conservada em um bairro afastado. Alfredo esperou do lado de fora, ansioso. Após cerca de 1 hora, Helena saiu da casa, visivelmente perturbada. Alfredo a seguiu de volta até a cidade, onde ela entrou em uma pequena capela e passou algum tempo rezando. Quando ela saiu, seus olhos estavam vermelhos de tanto chorar. Alfredo decidiu confrontá-la. Ao ver Helena sentada em um banco do parque, ele se aproximou. Helena, preciso falar com você, disse Alfredo, tentando ser o mais gentil possível. Senhor Alfredo, o que faz aqui? Perguntou Helena, surpresa e assustada. Eu sei que você está escondendo algo de Miguel. Ele merece saber a verdade, disse Alfredo, firmemente. Helena começou a chorar. Eu não queria que isso se tornasse um problema. Eu amo Miguel, mas tenho um passado que não consigo apagar. Se você realmente ama o Miguel, precisa ser honesta com ele, insistiu Alfredo. Helena sentiu, enxugando as lágrimas. Você está certo, senhor Alfredo. Eu preciso contar a verdade a ele. No dia seguinte, Helena encontrou Miguel em sua casa. Alfredo e Quitéria estavam na sala, prontos para apoiar seu filho. Miguel, preciso conversar com você, disse Helena, nervosa. O que houve, Helena? Você parece tão abalada, respondeu Miguel, preocupado. Helena respirou fundo e começou a contar sua história. Ela revelou que tinha se envolvido com pessoas erradas no passado, pessoas perigosas, e que estava tentando recomeçar sua vida longe deles. Contou sobre os momentos de medo e as dificuldades que enfrentou para se libertar de seu passado sombrio. Miguel ouviu tudo em silêncio, segurando a mão de Helena. Quando ela terminou, ele a puxou para um abraço apertado. Eu te amo, Helena. E vamos enfrentar isso juntos, disse Miguel, com determinação. Alfredo e Quitéria observaram a cena com alívio e preocupação. Sabiam que o caminho à frente seria difícil, mas estavam prontos para apoiar seu filho e a mulher que ele amava. No dia seguinte, todos haviam saído de casa, e Helena ficou sozinha. Embora ela e Miguel não fossem casados, ela passava a maior parte do tempo na mansão dos pais de Miguel. A mansão era enorme, com jardins bem cuidados e corredores que pareciam nunca terminar. Helena caminhava pelo corredor principal, admirando os quadros antigos nas paredes e os móveis elegantes que decoravam cada canto. Ela pensava que estava sozinha, mas uma das empregadas, Silvia, que foi criada junto com Miguel, estava lá limpando a casa de forma bem silenciosa. Silvia era discreta e eficiente, e sua presença quase nunca era notada. Nesse dia, enquanto Helena estava em um dos salões principais, Silvia estava no andar de cima, limpando os quartos. Helena, acreditando que estava sozinha, pegou o telefone e fez uma ligação. Silvia, ao descer as escadas, ouviu Helena falando. Inicialmente, não deu muita atenção, mas as palavras de Helena a fizeram parar imediatamente. Eu nem acredito que isso tudo será nosso um dia, meu amor. Eu me caso com este tolo e nos livramos de todos eles, dizia Helena com uma frieza que Silvia nunca havia percebido antes. Silvia ficou em choque ao ouvir tais palavras e sentiu um frio na espinha. Ela sabia que precisava contar o que havia ouvido, mas estava aterrorizada com as possíveis consequências. Com o coração batendo acelerado, ela foi para a cozinha e se escondeu em seu quarto, tentando processar o que havia acabado de ouvir. Quando Alfredo e Quitéria chegaram em casa, Silvia sabia que não poderia guardar essa informação para si mesma. Ela esperou um momento apropriado e chamou Dona Quitéria para conversar. Dona Quitéria, preciso falar com a senhora. É algo muito sério, disse Silvia, com a voz trêmula. O que foi, Silvia? Parece preocupada, respondeu Dona Quitéria, notando a expressão perturbada da empregada. Silvia então contou tudo o que havia ouvido. Cada palavra saía com dificuldade, pois o medo a consumia.
Ela sabia que estava colocando sua própria segurança em risco, mas não podia permitir que aquela situação continuasse sem ser exposta. Isso não pode ser verdade, Sylvia. Helena parecia ser uma boa moça. Mas preciso confrontá-la, disse Dona Quitéria, visivelmente abalada. Enquanto isso, o Sr. Alfredo teve que sair às pressas para resolver alguns problemas de negócios. Então, Dona Quitéria foi até o quarto onde estava Helena e a confrontou. Helena, precisamos conversar. Sylvia me contou algo muito grave. O que você tem a dizer sobre isso? Disse Dona Quitéria, tentando manter a calma. Helena, percebendo que sua farsa havia sido descoberta, não teve escolha senão mostrar sua verdadeira face. Com um olhar gélido e um sorriso cruel, ela disse: eu sabia que uma hora ou outra isso aconteceria. A verdade é que eu nunca me importei com Miguel ou com esta família. Só me importo com o que posso ganhar aqui. Dona Quitéria saiu indignada do quarto de Helena, as palavras frias e calculistas ecoando em sua mente. Em direção à escadaria, ela tentava entender como tudo tinha chegado a esse ponto. Sylvia, ouvindo os gritos das duas, vinha subindo as escadas, preocupada com o que poderia estar acontecendo. Antes que pudesse intervir, Sylvia viu Dona Quitéria perder o equilíbrio e cair escada abaixo. O som da queda foi horrível, e o impacto ressoou por toda a casa. Helena desceu as escadas rapidamente e encontrou Sylvia no meio do caminho. Fique de boca calada, empregadinha, disse Helena com uma voz ameaçadora, seus olhos fixos nos de Sylvia. Sylvia, paralisada pelo medo, apenas assentiu, sabendo que sua vida também estava em perigo. Helena chamou uma ambulância, fingindo preocupação. Quando os paramédicos chegaram, Helena contou mentiras, dizendo que Quitéria havia ficado emocionada demais ao saber que Helena estava grávida de Miguel, e que por isso a tragédia aconteceu. Sylvia, em choque e aterrorizada, ficou calada, incapaz de contradizer Helena. O Sr. Alfredo e Miguel ficaram desolados ao saber da morte de Dona Quitéria. A perda foi devastadora para ambos. Alfredo, sempre tão forte e resiliente, agora parecia quebrado, e Miguel, que sempre encontrou forças no amor da mãe, se sentia perdido. Como isso pode ter acontecido? Perguntava Alfredo, segurando a mão de Miguel. Sua mãe era uma mulher forte, isso não faz sentido. Helena disse que ela ficou muito emocionada com a notícia do bebê, respondeu Miguel, com lágrimas nos olhos. Helena manteve sua fachada de tristeza e preocupação, oferecendo consolo falso a Miguel. Mas a cada olhar que lançava para Sylvia, o aviso era claro, ela deveria manter-se calada. Sylvia, por sua vez, vivia em um estado constante de medo e culpa. Sabia a verdade, mas a ameaça de Helena a paralisava. Todas as noites, ela rezava para ter forças para contar a verdade, mas cada manhã acordava com a mesma sensação de impotência. Alfredo, apesar da dor, começou a perceber pequenos detalhes que não se encaixavam. As expressões de Helena, os olhares trocados entre ela e Sylvia, algo estava errado. Ele começou a observar Helena mais de perto, buscando pistas que pudessem esclarecer o que realmente havia acontecido. Miguel, por outro lado, se afundava cada vez mais em sua dor, encontrando algum conforto na ideia de se tornar pai, mesmo sem saber que tudo não passava de uma mentira cruel. Helena, segura de que havia conseguido o que queria, continuava manipulando todos ao seu redor. Mas a sombra de suas ações começava a cercá-la. Cada vez que Sylvia olhava, sabia que era apenas uma questão de tempo até que tudo viesse à tona. No silêncio da mansão, a tensão crescia, e a verdade parecia prestes a explodir, ameaçando destruir tudo que Helena havia planejado tão cuidadosamente. Foi então que Helena teve sua primeira ideia cruel. O Sr. Alfredo começou a desconfiar dela, mas não podia provar absolutamente nada, nem mesmo para si mesmo. Helena, percebendo a desconfiança crescente, decidiu que precisava agir rapidamente para neutralizá-lo.
Nas semanas seguintes, Helena começou a executar um plano meticuloso para minar a sanidade de Alfredo. Ela trocava suas coisas de lugar, criando uma sensação constante de desorientação. Os objetos mais simples, como seus óculos ou chaves, pareciam desaparecer e reaparecer em lugares improváveis. Eu juro que deixei meus óculos na mesa, Miguel, disse Alfredo, com a testa franzida, enquanto procurava freneticamente. Não posso estar ficando tão esquecido assim. Talvez seja só o estresse, pai. A morte da mãe foi um baque para todos nós, respondeu Miguel, tentando acalmá-lo, embora também preocupado. Helena, no entanto, não parava por aí. Ela começou a fazer com que Alfredo perdesse horários importantes de reuniões, ajustando os lembretes em seu celular para horários errados. Mais de uma vez, ele chegou atrasado ou perdeu compromissos cruciais. Alfredo, você nunca foi de perder compromissos. O que está acontecendo? Questionava seu sócio, preocupado. Eu não sei, algo está errado. Talvez eu precise ver um médico, respondia Alfredo, cada vez mais confuso. Mas o golpe mais cruel estava por vir. Usando tecnologia avançada, Helena simulava a voz de Alfredo para cancelar reuniões e compromissos, aumentando a confusão e o desespero do senhor. Era um golpe preciso e invisível, que corroía lentamente a confiança de Alfredo em sua própria sanidade. Eu nunca cancelei essa reunião, Miguel. Eu sei que não cancelei, disse Alfredo, desesperado, após uma importante reunião de negócios ser cancelada sem seu conhecimento. Pai, você mesmo ligou e cancelou. Eu ouvi a gravação, respondeu Miguel, com uma expressão preocupada. Alfredo começou a duvidar de sua própria mente. Será que estava realmente perdendo o juízo? Ele começou a questionar sua sanidade, e em uma noite, decidiu desabafar com seu filho. Miguel, preciso falar com você. Algo não está certo. Estou começando a achar que estou ficando louco, disse Alfredo, com a voz carregada de angústia. Pai, o que está acontecendo? Por que você acha isso? Perguntou Miguel, genuinamente preocupado. Coisas estranhas estão acontecendo. Perco coisas, esqueço compromissos, e agora essa história de cancelar reuniões. Eu não sei mais o que fazer, explicou Alfredo, com os olhos marejados. Foi então que Helena entrou na conversa, fingindo preocupação e oferecendo um conselho aparentemente inocente. Miguel, talvez seu pai precise de mais cuidado do que podemos oferecer aqui. Eu tenho medo que algo grave possa acontecer. Talvez devêssemos considerar uma interdição para proteger tanto ele quanto nós, sugeriu Helena, com um tom de falsa preocupação. Miguel, que estava perdidamente apaixonado por Helena e profundamente preocupado com o pai, começou a considerar a ideia. Você acha mesmo que isso seria o melhor, Helena? Eu não sei se consigo fazer isso, disse Miguel, com lágrimas nos olhos. Seria para o bem dele, Miguel. Ele estaria seguro e bem cuidado, e você poderia se concentrar em resolver os problemas da família, insistiu Helena, com uma voz doce e persuasiva. Miguel, dividido entre o amor pelo pai e a influência de Helena, tomou a dolorosa decisão de interditar Alfredo. O processo foi rápido, e em poucas semanas, Alfredo foi levado a um asilo, um lugar que ele jamais imaginou que seria seu destino. Silvia, que observava tudo com medo e sem coragem de agir, sentia uma profunda tristeza e impotência. Sabia que Helena estava por trás de tudo, mas a ameaça velada que Helena representava a mantinha em silêncio. Silvia, por favor, diga que tudo isso não é verdade. Diga que não estou louco, suplicou Alfredo, enquanto era levado para o asilo. Silvia, com os olhos cheios de lágrimas, não conseguiu responder. Apenas observou, incapaz de dizer a verdade e salvar Alfredo daquele destino cruel. Alfredo, agora isolado em um asilo de idosos, sentia uma profunda mágoa no coração. A dor de ser traído pelo próprio filho e a sensação de impotência corroíam sua alma. Como isso pôde acontecer comigo?
meu próprio filho, minha família, murmurava Alfredo para si mesmo, olhando pela janela do asilo, vendo a vida que ele construiu se desmoronar diante de seus olhos. Helena, por outro lado, comemorava silenciosamente sua vitória. Com Alfredo fora do caminho, ela tinha controle total sobre Miguel e a família. Agora, tudo está se encaixando como deveria, pensava Helena, com um sorriso satisfeito. Mas Sílvia, mesmo tomada pelo medo, sabia que precisava encontrar uma maneira de revelar a verdade. Ela não podia deixar que Alfredo fosse destruído pelas mentiras de Helena. Cada dia que passava aumentava sua determinação, mas também seu medo. A verdade estava sufocada por uma rede de mentiras, e a coragem necessária para romper essa rede parecia impossível de encontrar. A tensão na mansão aumentava a cada dia, e a sombra da verdade pairava sobre todos, ameaçando vir à tona a qualquer momento. Alfredo, isolado e desamparado, não sabia que sua última esperança estava nas mãos da empregada que, mesmo assustada, sabia que precisava agir antes que fosse tarde demais. A barriga de Helena começou a crescer, mas Sílvia tinha quase certeza de que aquele filho não era de Miguel. Havia muitas noites em que Sílvia ouvia falar ao telefone com alguém, conversas em tons baixos, mas carregadas de intimidade que não se encaixavam com seu relacionamento com Miguel. Sílvia sabia que precisava agir, mesmo com o medo que a dominava. Em uma tarde, ela decidiu visitar o Sr. Alfredo no asilo. Com o coração apertado e as mãos trêmulas, ela entrou no quarto onde ele estava. Alfredo parecia muito abatido, os olhos perdidos e a expressão cansada. Quando viu Sílvia, seus olhos se iluminaram brevemente. "Sílvia, o que está fazendo aqui?" perguntou Alfredo, surpreso e esperançoso. "Senhor Alfredo, eu preciso contar algo muito importante", disse Sílvia, se aproximando dele e segurando suas mãos. A situação na mansão piorou. "A Helena está grávida, mas eu tenho quase certeza de que esse filho não é do Miguel." Alfredo sentiu um misto de emoções, raiva, tristeza e uma necessidade desesperada de proteger seu filho. "Mas como você pode ter certeza, Sílvia? Precisamos de provas." "Eu sei, Senhor Alfredo. Eu tenho ouvido as conversas dela ao telefone com alguém que parece ser o verdadeiro pai da criança. Mas precisamos de mais do que isso. Precisamos de algo concreto", explicou Sílvia, determinada. "Você tem que ser corajosa, Sílvia. Precisamos agir de forma sigilosa. Helena não pode suspeitar de nada", disse Alfredo, apertando as mãos dela com força. Sílvia assentiu, sentindo o peso da responsabilidade. "Eu vou fazer o que for preciso, Senhor Alfredo. Mas preciso que o Senhor também me ajude. Nós vamos sair dessa juntos." Nos dias seguintes, Sílvia começou a observar Helena com mais atenção, mas sem deixar transparecer. Ela se mantinha sempre disponível, pronta para ajudar, e mantinha uma fachada de medo e fraqueza na frente de Helena. "Sílvia, vem aqui", chamou Helena um dia, com um sorriso que não chegava aos olhos. "Preciso que você me ajude a organizar algumas coisas para o bebê." "Claro, senhora Helena", respondeu Sílvia, mantendo a voz baixa e submissa. "O que a senhora precisa?" "Eu quero que você arrume o quarto do bebê. Tem muitas coisas para fazer e não posso me esforçar muito agora", disse Helena, acariciando a barriga. Enquanto organizava o quarto, Sílvia aproveitava para observar cada detalhe. Foi então que encontrou um pequeno caderno escondido na gaveta de uma mesinha de cabeceira. Era um diário, e parecia ser de Helena. Sílvia sabia que não poderia ser descuidada, então esperou o momento certo para pegar o diário e levá-lo para ler. Naquela noite, quando todos estavam dormindo, Sílvia abriu o diário. Suas mãos tremiam enquanto folheava as páginas, lendo as confissões de Helena. Ali estavam detalhes sobre o verdadeiro pai do bebê, suas intenções de tomar tudo de Miguel e Alfredo, e seus planos de manipular Miguel para conseguir o que queria.
Meu Deus, ela é pior do que eu imaginava, sussurrou Sylvia, sentindo o coração acelerar. No dia seguinte, Sylvia voltou ao asilo para encontrar Alfredo. Ela estava ansiosa para compartilhar o que havia descoberto. Senhor Alfredo, eu encontrei o diário de Helena. Está tudo lá, suas mentiras, seus planos, o verdadeiro pai do bebê. Agora temos provas, disse Sylvia, entregando o diário a Alfredo. Alfredo folheou o diário com cuidado, lendo cada linha com atenção. A expressão em seu rosto se transformou de desespero para determinação. Isso é exatamente o que precisávamos, Sylvia. Mas ainda precisamos ser cuidadosos. Helena não pode saber que estamos cientes de tudo isso, disse Alfredo, fechando o diário e devolvendo a ela. Eu sei. Vou continuar fingindo que não sei de nada. Vou ficar de olho em cada movimento dela e tentar descobrir mais, disse Sylvia, sentindo um pouco de alívio por finalmente ter algo concreto. Nos dias seguintes, Sylvia continuou a agir com cautela. Ela sabia que Helena era esperta e que qualquer deslize poderia ser fatal. Mas a presença do diário lhe dava uma nova força. Uma tarde, enquanto Helena estava fora em uma de suas misteriosas saídas, Sylvia decidiu investigar mais. Ela foi até o quarto de Helena e começou a procurar por mais pistas. Em uma das gavetas do armário, encontrou uma carta semi-oculta, endereçada a um tal Giancarlos. A carta confirmava que ele era o verdadeiro pai do bebê e que eles planejavam fugir com o dinheiro assim que conseguissem tudo. Com as provas em mãos, Sylvia sabia que precisava planejar cuidadosamente seus próximos passos. Ela retornou ao asilo para compartilhar as novas descobertas com Alfredo. Senhor Alfredo, encontrei uma carta de Helena para o verdadeiro pai do bebê. Eles planejam fugir com tudo. Temos que agir rápido, disse Sylvia, entregando a carta a Alfredo. Precisamos pensar em um plano, Sylvia. Não podemos deixar que eles escapem impunes. Mas precisamos da ajuda de alguém em quem possamos confiar, disse Alfredo, refletindo sobre as opções. Eu acho que podemos contar com o advogado da família. Ele sempre foi leal a nós. Podemos mostrar a ele as provas e pedir sua ajuda, sugeriu Sylvia, esperançosa. Alfredo concordou. Nos dias seguintes, Sylvia marcou um encontro com o advogado em segredo e lhe mostrou todas as provas. O advogado ficou chocado, mas prometeu ajudar a desmascarar Helena e Carlos. Vou cuidar disso. Vamos agir de maneira que não levantemos suspeitas até estarmos prontos para expor toda a verdade, garantiu o advogado. Enquanto isso, Sylvia continuava a desempenhar seu papel de empregada medrosa e fraca na frente de Helena, mas cada dia que passava, a confiança crescia. Ela sabia que, finalmente, a justiça estava ao alcance e que Alfredo e Miguel seriam libertados das garras de Helena. Você não pode contar a ninguém, Sylvia, disse Helena um dia, com um olhar ameaçador. Lembre-se do que aconteceu com Quitéria. Sylvia estremeceu ao lembrar daquela fatídica conversa com Dona Quitéria. Havia contado a ela sobre as conversas suspeitas de Helena ao telefone, e logo em seguida, Quitéria confrontou Helena. A discussão acabou com Quitéria caindo da escada e morrendo. Sylvia sabia que Helena tinha algo a ver com aquilo, mas nunca teve provas concretas. Eu não contarei, senhora Helena, disse Sylvia, fingindo submissão enquanto seu coração batia forte. Helena sorriu, satisfeita. Ótimo. Continue assim, e nada de ruim acontecerá. Mas Sylvia sabia que precisava seguir em frente com seu plano. O medo nunca desaparecia completamente. Sylvia sabia que Helena era perigosa e que qualquer passo em falso poderia ser fatal. Ela precisaria de toda sua coragem e astúcia para garantir que a verdade viesse à tona e que Helena fosse finalmente desmascarada. A tensão aumentava a cada dia, e a sombra da verdade pairava sobre todos, pronta para emergir a qualquer momento, ameaçando destruir a fachada de Helena e trazer justiça para Alfredo e Miguel.
o Sr. Alfredo tomou uma decisão. Ele não podia ficar naquele asilo, seus exames mostravam que ele era um senhor com plenas capacidades mentais e que não havia nada de errado com ele, mas Miguel não se importava, e Helena era culpada por essa decisão. Alfredo tinha receio de que Helena fizesse algo com Miguel, para que ela herdasse tudo. Além disso, ela poderia desaparecer com a pobre Sílvia, pois ela sabia demais. Então, o Sr. Alfredo começou a infringir as regras do asilo, uma delas era dar comida para os moradores de rua. E o Sr. Alfredo fazia isso com muito prazer. Alfredo, você sabe que não pode continuar com isso. As regras são claras, disse o administrador do asilo, tentando ser firme, mas visivelmente desconfortável. Eu sei o que estou fazendo, e estou em pleno controle das minhas faculdades mentais. Se ajudar quem precisa é um crime aqui, então prefiro estar fora, respondeu Alfredo, com uma determinação que não podia ser ignorada. Alfredo suspeitava que Helena e Miguel não atenderiam ligações e nem leriam cartas do asilo. Devido a isso, ele foi expulso, e Sílvia o recebeu em sua humilde casa. Sílvia, eu sabia que podia contar com você. Precisamos agir rapidamente, antes que Helena faça algo ainda mais terrível, disse Alfredo, sentando-se na modesta sala de estar de Sílvia. Senhor Alfredo, farei tudo o que estiver ao meu alcance. Ela não pode continuar assim, respondeu Sílvia, com os olhos cheios de determinação. Assim, juntos, eles poderiam agir mais livremente. Alfredo tinha economias, todo idoso guarda dinheiro em casa, e ele tinha seu cofrinho secreto que seu filho e nem Helena sabiam. Sílvia o pegou para ele. Era dinheiro suficiente para anos de vida. Com esse dinheiro, podemos financiar nossa investigação e proteger aqueles que precisam, disse Alfredo, segurando o cofre com cuidado. Sílvia concordou. Precisamos ser estratégicos. Cada passo deve ser calculado. E assim, eles começaram a montar seu plano. Alfredo e Sílvia descobriram que o amante e cúmplice de Helena era Carlos, filho de um ex-sócio de Alfredo, que havia desviado o dinheiro da empresa por anos e sido demitido e preso. O filho seguirá os passos do pai desonesto e agora buscava retaliação. Isso explica muito, Sílvia. Carlos deve estar tentando terminar o que o pai dele começou. Helena é apenas uma ferramenta, refletiu Alfredo, enquanto examinava as informações que conseguiram reunir. Em uma noite, Alfredo e Sílvia estavam na sala de estar, discutindo os próximos passos, quando Alfredo teve uma ideia. Precisamos expor Carlos e Helena ao mesmo tempo. Se pudermos pegar ambos em flagrante, será mais fácil convencer Miguel e a justiça, disse Alfredo, traçando um plano no papel. Como faremos isso? Precisamos de evidências concretas e testemunhas, questionou Sílvia, preocupada. Vamos criar uma armadilha. Vou contatar alguns antigos colegas e pedir ajuda. Eles podem nos fornecer os recursos necessários, sugeriu Alfredo. Com o plano traçado, Alfredo contatou velhos amigos de confiança e explicou a situação. Com a ajuda deles, montaram uma operação para capturar Carlos e Helena em flagrante. Precisamos que isso pareça natural. Nenhum movimento suspeito, disse Alfredo, enquanto alinhava os detalhes finais com os amigos. Sílvia, por sua vez, continuava a manter sua fachada de empregada medrosa na frente de Helena, enquanto secretamente gravava conversas e coletava provas. Helena, posso te ajudar com alguma coisa? Perguntou Sílvia, com um tom submisso. Não, apenas fique fora do meu caminho, Sílvia, respondeu Helena, com desdém. Durante uma dessas gravações, Sílvia conseguiu registrar uma conversa crucial entre Helena e Carlos, onde discutiam seus planos futuros e riam da manipulação de Miguel. Estamos tão perto, Carlos. Logo, tudo isso será nosso, e Miguel nunca suspeitará, dizia Helena, com um sorriso cruel. Com essa gravação, Alfredo e Sílvia tinham a peça final do quebra-cabeça. Eles marcaram um encontro com o advogado e apresentaram todas as provas coletadas.
Isso é suficiente para abrir um caso contra eles. Vamos expor essa farsa de uma vez por todas, disse o advogado, com confiança. No dia marcado, Alfredo e Sílvia, junto com os amigos e o advogado, prepararam a armadilha. Carlos e Helena foram atraídos para um encontro onde seriam confrontados com todas as provas. Vocês acham que podem nos parar? Vocês são patéticos, disse Carlos, tentando manter a compostura, mas visivelmente abalado ao ver as provas. Acabou, Helena. A verdade sempre vem à tona, disse Alfredo, com uma firmeza inabalável. Miguel, que havia sido trazido ao local pelo advogado, ouviu tudo, e sua expressão mudou de confusão para raiva e tristeza ao entender a verdade. Helena, como pôde fazer isso? Eu confiei em você, disse Miguel, com lágrimas nos olhos. Helena tentou se defender, mas as provas eram irrefutáveis. Carlos foi preso, e Helena, desmascarada, não tinha mais para onde correr. Eu só queria uma vida melhor, disse Helena, em um último esforço desesperado para justificar suas ações. Às custas de destruir a nossa família? Não há justificativa para isso, respondeu Miguel, com dor em sua voz. O filho que Helena esperava realmente não era de Miguel, ele era de Carlos. A justiça finalmente prevaleceu. Alfredo foi reintegrado à sua família, e Miguel, agora ciente da verdade, prometeu nunca mais se deixar enganar. Pai, sinto muito por não ter acreditado em você. Vou passar o resto da minha vida tentando consertar isso, disse Miguel, abraçando Alfredo com força. Estamos juntos nisso, filho. Vamos reconstruir nossa vida, um passo de cada vez, respondeu Alfredo, com lágrimas de alívio. Sílvia, que havia sido uma peça fundamental em toda a operação, foi reconhecida e agradecida por sua coragem e determinação. Sílvia, você salvou nossa família. Não sei como agradecer, disse Alfredo, com um sorriso sincero. Eu só fiz o que era certo, senhor Alfredo. Estou feliz que tudo tenha terminado bem, respondeu Sílvia, emocionada. Apesar de toda a dor e traição, a família agora tinha a chance de recomeçar, com a verdade finalmente revelada e a justiça feita. A batalha havia sido árdua, mas o amor e a determinação de Alfredo e Sílvia prevaleceram, trazendo a paz de volta às suas vidas. Sílvia e Miguel, depois de terem crescido juntos, começaram a sentir sentimentos mútuos de paixão. A dor e as provações pelas quais passaram os uniram de uma maneira que eles nunca imaginaram. O suporte que Sílvia ofereceu a Miguel durante os momentos mais difíceis tornou-se a base de algo muito maior. Eu não sei o que teria feito sem você, Sílvia, confessou Miguel uma noite, enquanto estavam sentados no jardim. Você esteve ao meu lado quando mais precisei. Você não está sozinho, Miguel. Estamos juntos nisso, respondeu Sílvia, tocando levemente a mão dele. Com o tempo, esses momentos de apoio e companheirismo evoluíram para algo mais profundo. Miguel começou a perceber que seus sentimentos por Sílvia iam além da gratidão. Ele a admirava, respeitava e, acima de tudo, sentia um amor crescente por ela. Uma tarde, enquanto passeavam pelo parque, Miguel parou de repente e olhou nos olhos de Sílvia. Sílvia, eu preciso te dizer algo, começou ele, hesitante. Nos últimos meses, você tem sido minha rocha. Eu não sei como teria suportado tudo sem você. E eu acho que estou apaixonado por você. Sílvia sentiu seu coração acelerar. Ela também nutria sentimentos por Miguel, mas temia que ele não estivesse pronto para um novo relacionamento, especialmente depois de tudo que havia acontecido. Miguel, eu também sinto algo por você. Mas precisamos ter certeza de que isso é o que realmente queremos. Nossos corações ainda estão se curando, respondeu Sílvia, com uma expressão de cuidado e preocupação. Eu sei, Sílvia. Mas acredito que juntos podemos superar qualquer coisa. Quero tentar, quero que sejamos felizes, disse Miguel, segurando a mão dela com firmeza.
Com o tempo, o relacionamento deles floresceu. Eles se apoiavam mutuamente em todos os aspectos da vida, e o amor entre eles só crescia. Miguel pediu Sílvia em casamento em uma noite estrelada, no mesmo parque onde confessou seus sentimentos pela primeira vez. Sílvia, você me mostrou o que é o verdadeiro amor. Quer se casar comigo? Perguntou Miguel, ajoelhando-se com um anel em mãos. Sílvia, com lágrimas de alegria nos olhos, respondeu sem hesitação. Sim, Miguel, eu quero me casar com você. O casamento foi uma celebração íntima, repleta de amigos e familiares que os apoiavam. Alfredo, agora mais sereno e feliz, olhava para o casal com orgulho. Minha mãe teria ficado tão feliz por vocês, disse Miguel, emocionado, durante a cerimônia. E eu sei que ela está nos abençoando de onde quer que esteja. A vida seguiu em um ritmo alegre e harmonioso para Miguel e Sílvia. Eles tiveram uma filha linda, a quem chamaram de Quitéria em homenagem à mãe de Miguel. Ela é perfeita, disse Miguel, segurando a pequena Quitéria nos braços pela primeira vez. Igual à minha mãe. Ela vai crescer rodeada de amor, Miguel. Vamos dar a ela a vida que ela merece, prometeu Sílvia, sorrindo para o marido e a filha. Os anos passaram, e a família viveu momentos de muita felicidade e união. Quitéria cresceu em um lar cheio de carinho e proteção, e Alfredo, agora um avô orgulhoso, passava muito tempo com sua neta, contando histórias e ensinando-lhe os valores que sempre prezou. Vovô, conta de novo a história de como você e a vovó Quitéria se conheceram, pedia Quitéria, com os olhos brilhando de curiosidade. Alfredo sorria e começava a contar, sempre com a mesma paixão, relembrando os momentos bons e as lições de vida que aprendeu ao lado de sua amada esposa. Enquanto isso, Miguel e Sílvia continuavam a cultivar seu amor e a fortalecer a família que construíram juntos. No entanto, apesar da paz e felicidade, sabiam que o passado ainda podia trazer desafios. Helena e Carlos haviam sido derrotados, mas o trauma deixado por suas ações não desaparecia tão facilmente. Precisamos estar sempre vigilantes, Miguel. Não podemos deixar que o passado nos assombre, dizia Sílvia, certa noite, enquanto eles conversavam sobre a vida. Eu sei, meu amor. Mas juntos, podemos enfrentar qualquer coisa. Nossa família é forte, respondia Miguel, abraçando-a com ternura. Um dia, enquanto Miguel estava no trabalho, Sílvia recebeu uma visita inesperada. Era um antigo colega de trabalho de Carlos, que trazia notícias preocupantes. Sílvia, preciso falar com você. Algo não está certo. Carlos está tentando sair da prisão com a ajuda de um cúmplice. Ele pode tentar se vingar, avisou o homem, com uma expressão grave. Sílvia sentiu um calafrio percorrer sua espinha. Ela sabia que precisava agir rapidamente para proteger sua família. Obrigada por me avisar. Vou informar Miguel e tomar as medidas necessárias, disse Sílvia, tentando manter a calma. Quando Miguel chegou em casa, Sílvia contou tudo a ele. Miguel, precisamos ser cuidadosos. Carlos pode tentar algo contra nós, disse ela, segurando a mão dele com força. Vamos reforçar nossa segurança e manter um olho atento. Não vamos deixar que ele nos amedronte, respondeu Miguel, determinado. A notícia trouxe uma sombra sobre a felicidade da família, mas também fortaleceu a união entre eles. Sílvia e Miguel sabiam que, enquanto estivessem juntos, poderiam enfrentar qualquer adversidade. Vamos proteger nossa família, Miguel. Não importa o que aconteça, afirmou Sílvia, com convicção. Juntos, Sílvia. Sempre juntos, concordou Miguel, abraçando-a com carinho. Com a ameaça de Carlos pairando sobre eles, a família se preparava para qualquer eventualidade. Sílvia, Miguel e Alfredo estavam determinados a não permitir que a escuridão do passado destruísse a luz de seu presente e futuro. E, acima de tudo, sabiam que o amor e a união eram suas maiores forças. Gostou da história de hoje?
Comente a sua opinião, e se inscreva no canal, para receber nossas belas histórias. Ative também o sininho das notificações.